Shalom, igreja. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor Deus, Pai de honra, de glória e de poder, Senhor, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, Pai. Estamos aqui porque desejamos a Ti, desejamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor, por mais um dia aqui na Tua casa, na Tua presença. Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas imperfeições, nossas iniquidades. Que nada e nem ninguém venha atrapalhar o que o Senhor tem para cada um aqui nesta noite, Senhor. Abra os nossos olhos, nos dê entendimento e discernimento do que o Senhor for fazer aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo em Efésios 3:19. Amém? E assim, entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Amém? Hoje o Senhor fala para mim e para você da nossa caminhada com Cristo, da nossa transformação depois que conhecemos a Cristo. Nossa transformação e conversão a Cristo é construída todos os dias, com oração, jejum, com o ouvir da palavra e com a intimidade que construímos em Cristo, conforme a nossa entrega. Pode se assentar, irmãos. Muitas vezes a gente vem à igreja e acha que o poder de Deus está só aqui, mas não está. Às vezes a gente espera vir numa quarta-feira ou no domingo para o Senhor poder agir em nossas vidas. Mas o Senhor quer agir em nossas vidas todos os dias. É uma caminhada diária, não é só aqui dentro. O Senhor é santo em todo o tempo, em todo momento. Ele não é só aqui na igreja. E hoje Ele fala para mim e para você. Por que na igreja você senta, ouve a palavra e fala que Ele é santo, mas a hora que você chega na sua casa ou em qualquer lugar que você está, você não faz isso? Deus falou muito comigo que muitas vezes a gente quer a salvação, pede as bênçãos dele, mas como que a gente quer ter vida eterna se a vida que a gente tem aqui não tem sido vivida com ele? Se a gente tem vivido somente os cultos, ou quando a gente assiste um vídeo rápido na internet, a caminhada e a vivência com o Senhor é todos os dias, em todo tempo, em todo momento. Não só é em momentos específicos que a gente tem que viver com o Senhor, ou que a gente tem que fazer uma oração, ou fazer um pedido. O Senhor tem grandes coisas para realizar, mas Ele quer realizar através da sua vida, através da minha vida. Não é só através de quem vem aqui na frente, de quem canta, de quem tem ministério, é de cada um de nós. Todos nós temos propósitos aqui na terra. Isso não é exclusividade de algumas pessoas, são de todos. A gente não está aqui à toa. Então muitas vezes a gente espera momentos, mas Deus fala para mim e para você: o momento é já, o momento é agora. Por que você ainda não está cumprindo aquilo que eu já falei para você fazer? Por que você está parado? Deus já falou para várias pessoas aqui o que é para ser feito. E Ele fala: por que você está parado? Por que você não age? Tem pessoas que têm vindo esperando o seu movimento, o seu mover, o seu agir, a sua atitude. Hoje o Senhor fala para mim e para você: o azeite, para ele ser transbordado, ele tem que ser prensado. Muitas vezes somos prensados para que o poder do Senhor transborde ao ponto de sermos bênçãos na vida de outras pessoas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então vamos parar de querer ser salvos sem ter a vida que Ele deu para a gente viver aqui com Ele. Como que a gente quer a eternidade se o que Ele deu para a gente aqui na terra não está sendo feito? Amém?
A plenitude do Senhor está em nós. Quando os buscamos, não está somente aqui na igreja, na quarta, no domingo, ou quando ouvimos alguma outra pessoa pregar a palavra. O Senhor quer que cada um de nós pregue a palavra para alguém lá fora. Uma vez a pastora Dani orou para mim aqui na igreja, o Senhor derramou de um poder sobrenatural. E era algo que eu não me atentava. E ela falou, olhou para mim, ela fez eu olhar no olho dela e falou assim: o que você recebeu aqui vai embora com você, não vai ficar aqui na igreja. E o que o Senhor fala aqui, a gente tem que viver e não só ouvir. Não tem que ser só uma emoção, um sentimento. A palavra de Deus só cria vida quando nós vivemos ela. Então hoje o Senhor deixa para mim e para você. Vamos caminhar realmente com Jesus. E não esperar momentos. Que o Senhor que nós servimos é o Senhor de já, para agora. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amém? Vamos orar. Deus Pai, obrigada que o Senhor já tem falado conosco nessa noite, Senhor. Que o Senhor continue falando conosco, que nós possamos nos entregar em espírito e em verdade. Que possamos, Pai, ter discernimento da Tua palavra no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Que o que for derramado aqui, que o Senhor, que possamos levar para as nossas casas, no nosso trabalho, aonde nós estivermos. Que possamos dar vida à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que a nossa vida, que tudo que nós fizermos seja um ato de adoração ao Senhor. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você pode adorar ao Senhor com a sua vida, com a sua atitude, com as suas escolhas, com tudo que você faz. Que o Senhor possa ser o primeiro nas nossas vidas, que Ele possa ser o único nas nossas vidas, que nós possamos nos lembrar que tudo que nós fazemos tudo é sobre Ele. Desde antes da criação do mundo, Ele já estava lá. E por meio dele, tudo que foi feito se fez. E todas as promessas do Pai se cumprem nele. Então é o nome dele que nós vamos adorar nessa noite. O nome do Senhor Jesus. Vamos adorar e engrandecer com toda a nossa força. Amém? Alguém como meu Senhor.
Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, a nossa vida ela não pode ser a mesma. E ela não é mais a mesma. A palavra nos mostra que aquela moça que se encontrou com o Senhor junto ao poço, ela nunca mais foi igual. Enquanto ela falava com o Senhor, enquanto ela falava das coisas da terra, o Senhor ia respondendo com as coisas espirituais para ela. Enquanto ela perguntava da água de beber, o Senhor falava que Ele é a fonte da água viva. Aquele que beber dessa fonte nunca mais vai ter sede. Quando ela realmente entendeu o que o Senhor estava falando, ela saiu correndo daquele lugar. E ela foi levar aquela palavra a todos aqueles que ela conhecia. Se nós verdadeiramente nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida ela é mudada por completo. Ela é transformada por completo. O que era velho fica para trás, e tem algo novo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Que nessa noite você possa ter o seu encontro com o Senhor mais uma vez, e que Ele possa falar ao teu coração tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você vem buscando, tudo aquilo que você está procurando há muito tempo. Tenha certeza que no altar do Senhor, na presença dEle, na presença do Deus vivo, você tem tudo aquilo que você precisa. Posso estar eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem ouvir, conheceu e
Lúcio. Shalom, amados! Deus é maravilhoso. Você concorda? Você concorda? Que maravilha, então. Amém. Ele é precioso. Que presença. Que presença. Você sabia que Jesus chegou aqui antes de você? Fala para a pessoa que está falando, Jesus chegou aqui antes de você. Sabia disso ou não? Ele veio, e você sabe por que ele veio aqui? Você sabe por que ele veio? Você sabe por que ele está aqui na casa? Você sabe por que ele está aqui no ambiente? Não desconfia? Nossa casa. Exatamente. Por sua causa. Ele não é lindo? Então fala a palavra de amor para ele. Fala. Fala palavras de amor, de gratidão. Não pensa nada agora, só agradeça. Fala, Senhor, obrigada pelo seu amor. Olha para cima, dá um sorriso para ele. Dá um sorriso para ele. Oh, Jesus lindo! Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é gracioso. Ele é tudo, ele é o nosso rei, ele é o nosso salvador, ele é o nosso Senhor. Amém, queridos? Às vezes eu li um livro, eu sempre falo isso aqui, vou falar de novo, você vai me ouvir falando várias vezes. O pastor teve uma experiência com Deus e Deus enviou um anjo para falar com ele. E ele era um jovem, na época de uns 17 anos mais ou menos, estava muito doente, acamado, desenganado, esperando a morte. E Deus envia um anjo, e esse anjo começa a trazer aquilo que Deus pediu para ele. E aí ele começa a perguntar também para o anjo. E aí ele faz uma pergunta e diz assim: como é Jesus? A aparência dele. Porque não é essa aparência que a gente vê, né? Loirinho, cachadinho, olho clarinho. Essa não é a aparência dele. E aí o anjo falou para ele: Jesus é lindo. Quando ele sorri, todo o universo se ilumina. Imagina o que ele faz na nossa vida. Se ele ilumina o universo com um sorriso, e se nós agradamos a ele vai também sorrir e iluminar a nossa vida, trazer aquilo que nós precisamos, principalmente paz, né, irmãos? Você precisa de paz? Sim. Tudo, quem não precisa, né? Por isso que ele fala: eu vos dou a minha paz. Eu não dou essa paz que o mundo dá, não é igual. Não é uma paz igual ao mundo, não é? Abra comigo o livro de Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Que maravilha, que presença preciosa do Senhor. Nosso Senhor Jesus, Yeshua, né? O nome dele em hebraico, Yeshua. Oh, maravilha. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 12, e o Senhor, versículo 1, e o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena, para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo tomem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano.
Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e aguardareis até o 14º dia do mesmo mês, e toda a assembléia da congregação de Israel matará a tarde, e tomarão do sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, pão ázimo, que é o pão sem fermento, com ervas amargas o comerão. E até aqui, vamos pedir para Deus continuar ministrando o nosso coração, com a sua presença, com a sua graça, amém? Oh, maravilhoso Senhor, obrigada por esse tempo em tua casa, por esse momento diante de ti. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estabelecido para conosco o seu querer, o seu poder, o seu mover. Fala conosco, ministra sobre nós, ministra a sua verdade, a sua graça. Espírito Santo, continue abrindo as Escrituras neste lugar. Senhor Jesus, continue abrindo o nosso entendimento para compreender as Escrituras e o coração para entendê-las. E que os anjos que aqui já estão se movam e façam exatamente o que o Pai mandou, o Pai determinou. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. 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 Deixa a Bíblia aberta aí. Pode se sentar, meus amados. Hoje nós começamos essa série sobre a Páscoa. Nós já estamos nos dias da Páscoa, no sentido de caminhando para a chegada da Páscoa. E eu quero falar algo bastante interessante essa noite, para depois quarta e domingo dar o prosseguimento. Aqui mostra a instituição da Páscoa. A primeira Páscoa foi no Egito, quando o povo de Israel estava escravizados, por volta de 430 anos eles estavam ali escravizados. Desceram até o Egito na época de José, na época da fome. O faraó colocou José como governador, mas depois o faraó morreu, José morreu. Os que vieram não conheciam essa história de José e acabaram escravizando o povo de Israel que estava lá no Egito, a nação de Israel. E a palavra de Deus diz que havia muita opressão. Eles maltratavam os hebreus ali. Eles arrebentavam os hebreus, matavam, eles obrigavam eles a fazer os seus monumentos que você vê no Egito. Eles eram tratados assim como animais. Eles pagavam tributos. 90% eram impostos para eles, 10% ficava para eles sobreviverem. Então era algo assim bem pesado, algo realmente, eles eram torturados, espancados e tudo mais. Todo o processo da escravidão, que a pessoa se acha dona do outro e ela pode fazer qualquer coisa. Maltratava mesmo. E houve um período que também o Senhor começou a declarar, o povo começou a clamar, pedindo um libertador, e o faraó, usado pelo diabo mesmo, pelo inimigo da nossa alma, uma época mandou matar todos os meninos, todos os bebês, até 2 anos, a mesma coisa que aconteceu na época de Jesus com Herodes, mandou matar todos os meninos, e dava ordem às parteiras: se nascer menino, ali mesmo você mata. Mas as parteiras tiveram temor a Deus e falaram: olha, quando a gente chega, elas já tiveram um filho. Mas fizeram uma grande atrocidade. Até que, nesse período, nasce Moisés, que Deus faz uma grande obra na vida de Moisés. Ele cresceu, foi criado com todos os conhecimentos do Egito, porque ele foi criado como um príncipe. Toda a história de Moisés que nós já sabemos, eu quero me ater a isso. Até que Moisés tem que fugir, ele fica fora,
40 anos, e quando Deus aparece para ele, você vai ver isso no capítulo 3 de Êxodo, na sarça ardente, e Deus fala para ele que ele seria o libertador de Israel, e ele vai. Acontece ali toda a manifestação do sobrenatural das 10 pragas, e quando chega nesse tempo, em Êxodo 12, vem a última praga, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. E Deus dá a instrução para Moisés: fala para o povo pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro. O cordeiro para o Egito era um dos deuses deles. Era um dos deuses. Tanto é que para eles, um pastor de ovelhas, porque eles eram pastor de ovelhas, era abominação para eles. Era algo abominável. Mas Deus pega algo que vai refletir. Porque cada praga afrontou um Deus deles. E essa 10ª praga não é diferente. Então eles pegam um cordeiro. Se a família era maior, era um cordeiro para cada família. Se a família era menor, juntava ali. E eles fizeram o sacrifício daquele animal, pegou o sangue daquele animal e passou nas portas, nos umbrais da porta de cada um. E a palavra que o Senhor disse é: aonde estiver o sangue da porta, o anjo da morte, ele vai passar por cima e não vai entrar. E aonde não tiver, o anjo da morte vai entrar e vai morrer. Todos os primogênitos, inclusive os animais, os primogênitos dos animais. E foi o que aconteceu. Daí vem a palavra Páscoa, do hebraico Pessah, que significa passar por cima. É isso que significa a palavra Páscoa. Passar por cima dele. Então, aonde havia o sangue, esse anjo passava por cima. Aonde não havia o sangue, ele entrava e o primogênito morria, inclusive dos animais, como eu falei. Então, esse momento aqui, no capítulo 12 de Êxodo, o Senhor está instituindo a Páscoa. Vocês assam o cordeiro, vocês fiquem vestidos, com a trouxa de vocês, tudo que é de vocês pronto, fiquem prontos, arrumados, sandália no pé, comam ervas amargas, que é para lembrar da amargura que vocês passaram aqui no Egito. Coma ervas amargas, comam o cordeiro e comam pão sem fermento. Então veja que aqui o Senhor está dizendo como deveria ser feito. Quando isso acontece, por volta da meia-noite, vem esse anjo. Imagina o terror no Egito. Você imagina a gritaria, o desespero. Você imagina o alvoroço das pessoas ali com seus filhos mortos. Mas os hebreus, nenhum se perdeu, nem dos filhos, nem dos animais. E ali a palavra de Deus diz, você vai encontrar isso em Êxodo 3, que Deus falou lá quando ele se manifestou na sarça ardente. Fala para o povo de Israel, fala para as mulheres irem até suas vizinhas e pedir ouro, prata, pedras preciosas, roupas, porque vocês vão despojar o Egito. E isso entra como uma indenização de 430 anos. Naquele dia o Egito quebrou. Nunca mais o Egito se tornou uma terra próspera, uma terra rica, uma terra de fartura. Nunca mais, até os dias de hoje, por causa dessa opressão que eles causaram à nação de Israel naquele tempo. Até hoje. Eu não tive a oportunidade de ir no Egito, mas a gente vê, né, por filmes ou por vídeos, documentários,
a situação difícil que ela é. Então veja, o Senhor está ministrando sobre nós o poder da Páscoa, o poder da manifestação de Deus na Páscoa. Hoje nós aprendemos e sabemos que o Cordeiro Pascal é o Senhor Jesus, que Ele foi entregue. João 1,29, João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o sangue de Jesus é tão precioso. É o sangue do Cordeiro de Deus, precioso. E que se Ele está em nossas vidas, nos umbrais da nossa casa, o Senhor tem poder para nos guardar da morte. A morte eterna. A morte eterna. Porque ali mostra o poder da salvação do Senhor. A salvação daquele que pode manifestar. Então aqui em Êxodo 12 nós vemos a chave do Cordeiro. O Cordeiro pode mudar a história daqueles que andam com o Senhor. O Cordeiro de Deus pode salvar uma família. Você sabe por que eles passaram sangue no umbral da porta? Porque todas as casas tinham inscrições dos deuses egípcios. Então ali o sangue deveria tampar aquela figura, as figuras que tinham nas portas. Porque aquelas figuras representavam que aqueles deuses eram o guardião que aquela família acreditava. De repente eles tiram todo tipo de guardião, que não tinha poder absolutamente de nada. E aí entra o guardião dos guardiões, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que muda totalmente. Então o sangue do Cordeiro foi um sinal de fé. E esse sinal de fé trouxe livramento. Hoje o sangue do Cordeiro, Jesus, em nossas vidas, é um sinal de fé e de livramento. Livramento da nossa alma, para que a nossa alma não se perca na eternidade. Nós temos o sangue do Cordeiro Jesus quando entregamos a nossa vida a Ele, quando confessamos que Ele é o Senhor da nossa vida, quando pedimos que Ele escreva o nosso nome no livro da vida, quando sabemos aquilo que o Senhor quer que façamos e cumprimos. Então este sangue do Cordeiro me cobre, me guarda, me protege, me livra, mas é um sinal de que eu estou indo para a eternidade com o Senhor. E se Ele me chamar a qualquer momento, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, eu estarei lá. Eu estarei lá, junto com Ele. Então veja a importância de entender o que é a Páscoa. Páscoa não é coelho da Páscoa, não é ovo da Páscoa. Porque tudo isso foi feito para distorcer, para tirar a figura central da Páscoa, que é Jesus. A libertação de um povo. Veja, não se come chocolate, se come ervas amargas. Para lembrar da onde Deus nos tirou. Deus nos tirou da escravidão, desse paralelo, da mão do faraó. Deus nos tirou do Egito que nos prendia. Enviou um libertador, que naquela época foi Moisés, e Moisés é uma tipologia de Cristo. Hoje entendemos que Jesus foi enviado pelo Pai para nos libertar. Ele é o nosso libertador. Então veja, coelho bota ovo por acaso? Alguém aqui já viu coelho botar ovo? Tem certeza? Não conhece nenhum? Coelho é um mamífero, né, irmãos? Coelho é mamífero. Mas qual que é o paralelo? Está sendo invocado uma deusa chamada Easter. Até em inglês, Páscoa é Easter. É o nome da deusa. A deusa da fertilidade. Coelho já tem esse paralelo de fertilidade.
E o ovo também tem esse paralelo de fertilidade. Então, não dê ovo da Páscoa, dê chocolate nessa época para as crianças. E ensine teus filhos. Ah, mas é criança, vai ficar com vontade. Pois é. Se a criança quer pular no abismo, você vai deixar para ela não passar vontade? Se a criança quer atravessar ali uma via movimentada sozinha, porque ela está com vontade, você vai deixar? Nós temos que ensinar os nossos filhos o que é certo e o que é errado, o que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus. Não é época de chocolate, não é época de doce, não é época de lembrar de onde Deus nos tirou, da doença, da destruição, da morte eterna, de dores. Jesus morreu para nos libertar e salvar a nossa alma. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é aquele que muda literalmente a nossa história. Então veja que nós observamos as bênçãos do Cordeiro. As bênçãos do Cordeiro são 4 bênçãos. A transcendência, a saída do Egito. O Senhor nos tira de Egitos que muitas vezes estamos. A reivindicação. O povo, quando aconteceu tudo isso, o povo pegou o que era deles, as mulheres, as vizinhas. Me dá ouro, me dá prata, me dá pedras preciosas, me dê joias, me dê roupa, me dê tudo aí. E as mulheres entregavam, vão embora, saiam daqui, saiam, vão, vocês estão livres para ir embora, vão embora, até o faraó, vão embora. Proteção, que é o sangue nas portas, nos umbrais. Libertação, o inimigo foi julgado, o julgamento do inimigo, que foi, naquele momento era o faraó, e hoje nós sabemos que tem um inimigo da nossa alma, que é o diabo. Ele também já foi julgado por Jesus, ele já foi condenado, só falta a ele agora cumprir a sentença, que será no grande dia que Deus determinou. Onde há sangue, há vida. Onde há cordeiro, há promessas cumpridas. Então o Cordeiro de Deus, ele promete e ele cumpre. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele disse, ele vai fazer. Ele manifestou, ele vai mudar a sua história. E também nesse dia é julgado um principado, isso eu vou falar quarta-feira. Então veja, o Cordeiro aponta sempre para Cristo. O Cordeiro lá da Páscoa aponta para Cristo. Então a Páscoa, ela é uma sombra, é um ensaio do que iria acontecer. Dentro das Escrituras nós temos 7 festas proféticas do calendário bíblico. Não é esse calendário 2026, é o calendário bíblico que está no ano 5786, desde a criação de Adão e Eva. Então veja, nós estamos no mês chamado Nissan, é o mês dos milagres dos milagres. Aleluia. É o que o calendário bíblico declara para nós. Este mês, o Senhor está dizendo: fique atento, porque eu vou fazer coisas extraordinárias. Então, dentro das Escrituras existem 7 festas bíblicas, e Jesus já cumpriu 4 delas. Falta ele cumprir 3 festas. Então, ele cumpriu a Páscoa. Vamos falar um pouquinho isso. Ele cumpre a Páscoa. Lá em Êxodo 12, toda aquela determinação estava apontando para Cristo, que um dia ele morreria
como o Cordeiro de Deus. Ele entregaria a sua vida, o seu sangue, para salvar toda a humanidade. Todos que quisessem entregassem a sua vida a Ele. Então veja, isso é extremamente significativo. 1 Coríntios 5, 7, vamos lá, ela fala que Ele é o Cordeiro Pascal, Cordeiro da Páscoa. Então ali está se referindo ao Messias que viria. E hoje o Messias que já veio, Jesus, cumpre, por isso que Jesus morreu na Páscoa. Por isso que Ele entregou a vida dele justamente na Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em outra tradução fala Cordeiro Pascal. Então veja, Jesus cumpre o que foi feito lá em Êxodo 12, que aponta para Ele. Então Ele entrega a vida dele. Então ontem, no dia de ontem, no calendário bíblico, foi dia 10 de Nissan. Dia 10 de Nissan é o dia em que o cordeiro deveria vir. Eles trariam o cordeiro para casa, de 1 ano, macho, e esse cordeiro deveria ficar na casa até o dia 14 de Nissan, o dia que ele seria sacrificado. Ontem foi dia 10. Sabe aquela passagem que Jesus entra na cidade, montado num jumentinho, e ali as palmeiras, alguns falam, é domingo de Ramos, tal, aquelas palmeiras. Esse ano, porque o calendário bíblico é lunar, caiu no sábado, e foi exatamente esse dia em que eles começaram a declarar: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana significa: salva-nos, Senhor, salva-nos. E ali eles colocaram roupa, os mantos, para Jesus passar montado naquele jumentinho. Jesus entra em Jerusalém e ele vai até o templo, justamente o dia em que o cordeiro que era sacrificado na Páscoa entrava. Então Jesus, ele cumpre cada detalhe de todas as coisas, para mostrar que ele era o Messias. Ele cumpre e ele vai até lá. Uma curiosidade bem interessante: Jesus nasceu aonde? Aonde Jesus nasceu? Belém. No hebraico é Betlehem, casa do pão. E Belém, por que Jesus nasce em Belém? Porque lá era o lugar em que se criava os cordeiros para o sacrifício. Por que Jesus foi colocado numa manjedoura? Porque um cordeirinho macho, quando nascia, eles pegavam aquele cordeirinho, colocavam dentro da manjedoura, para que os outros animais não pisassem nada, porque aquele cordeirinho iria ser cuidado para ser levado no templo para ser sacrificado na Páscoa. Então Jesus é bastante detalhista naquilo que ele fez, naquilo que ele cumpriu, naquilo que ele fez de acordo com a palavra. Então veja, Deus está trazendo para nós um tempo para mudar totalmente a nossa história. Jesus morre na Páscoa. Jesus é sepultado numa festa que é chamada de pães ázimos, pão sem fermento. Pão sem fermento. E Jesus ressuscita numa outra festa, que é tudo junto com a Páscoa, que é a festa das primícias, o chamado Bicurim. É a festa dos primeiros frutos da plantação.
que era entregue no templo em adoração ao Senhor. Então Jesus, ele cumpre tudo, cada ponto, cada vírgula, cada palavra, cada profecia a respeito dele, e cada detalhe da festa. Cada detalhe da festa. Então Jesus, ele mostra para cada um de nós que ele tem para nós bênçãos. E que todas as festas de Deus, ela é cíclica. É um ciclo que se repete. Então o que Deus fez lá no Egito, o que Deus fez em Jerusalém quando Jesus morreu, de curar, libertar, salvar, manifestar, tudo, ele vai manifestar nesse tempo, porque ela se repete, porque é um portal espiritual aberto, e a palavra de Deus se manifesta, e o poder de Deus é revelado, e a presença dele é revelada, e o principado maligno, ele é destronado, ele é julgado. Ele não prevalece, mas o Senhor prevalece sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Então aqui no livro de Êxodo fala bem claro. Volta lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Vamos para Êxodo 6 agora. Êxodo 6, 6. Versículo até o 8. Veja aí, olha aqui. Agarre as suas bênçãos aí. Pega o que é teu, senão eu vou pegar, hein? Por isso dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com o braço estendido e com grande juízo. Eu vos tornarei para o meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos trarei para a terra que jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, e eu vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Então veja as 4 bênçãos aqui: eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu vos resgatarei e vos tornarei por meu povo. Então Deus tem tudo isso para nós. Então é um tempo de grande mudança. Você precisa se preparar para esse tempo. Eu não posso entrar no tempo profético de qualquer jeito. Eu não posso entrar no mover profético de Deus de qualquer jeito. Então eu tenho que preparar a minha alma, eu tenho que preparar a minha mente, eu tenho que preparar minhas emoções, o meu corpo para entrar. Eu não posso deixar, ouça, eu não posso deixar mais uma Páscoa ser só mais uma Páscoa. Mais uma. E continua da mesma maneira, do mesmo jeito. Eu não posso simplesmente entrar numa Páscoa e continuar minha vida do mesmo jeito. Tem que ter uma mudança aqui. Tem que ter uma mudança na minha mente, na minha maneira de pensar, nas minhas ações, na minha maneira de conduzir minha vida. Tem que haver uma mudança, porque senão fica só mais uma Páscoa. Mais uma Páscoa. Só mais uma. Ou eu busco algo para uma mudança real e verdadeira nesse tempo, ou vai ficar mais um ano do mesmo jeito, na mesma batida, na mesma situação. O que eu quero para essa Páscoa? Qual a expectativa que eu estou criando? Quando o portal espiritual abrir, o que eu vou pedir? O que eu vou entregar? O que eu vou oferecer para o Senhor? O que eu vou receber do Senhor? Ou vai ser mais uma, não adianta mesmo. E aí? O que eu quero? O que Deus quer? Ele já fez tudo por mim. Ele já fez tudo e Ele está revelando
que é um tempo de mover profético. Ou eu entro no profético de Deus. O que é o mover profético? O que é tempo profético? É algo que Deus está dizendo que Ele vai fazer, que Ele vai manifestar, que Ele vai liberar. Ou eu entro nesse tempo e agarro aquilo que Ele tem para mim, tomo posse do que Ele tem para mim, ou simplesmente vai passar por mim. Vai passar por mim. Deus está nos chamando para esse tempo, para esse ano. Não é o ano da realização dos sonhos, não é o que nós estamos profetizando. Então, qual sonho eu quero que seja realizado? Quais sonhos eu estou buscando? Quais sonhos que Deus tem para mim neste tempo? Porque se a gente for olhar só o noticiário, a gente tomba. Se a gente for olhar só a conversa das situações, a gente cai. E se nós entrarmos no tempo profético, o Senhor fará igual Ele fez no passado. Porque Ele é cíclico, Ele repete. O Senhor pode repetir situações para a nossa vida. E quando nós observamos as Escrituras, aquilo que Ele está nos ensinando dentro da Sua palavra, eu posso receber aquilo que o povo dEle recebeu. Porque eu sou povo dEle através de Jesus. Então eu posso viver tempo de libertação de Egitos, de faraós, de escravidão, de miséria, de cargas, de impostos, e algo também imposto. Ou eu falo, chega disso. O povo clamou. Quando Deus aparece para Moisés e falou assim: eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci. E Jesus também desceu. E Ele ouve o teu clamor, e Ele desce, e Ele move, através do Espírito Santo. Ele faz, Ele manifesta. Clama, não fica assim, não tem mais jeito, acabou, não tem... Não, Senhor, tem um tempo aí chegando, tem um tempo novo chegando. Eu vou viver. Você vai viver ou você vai ficar só olhando? Você vai ficar só olhando? Nem eu, que eu não sou boba nem nada. Né, irmãos? Amém? Deus tem isso para fazer. E Deus quer fazer. Jesus, Ele celebrou a Páscoa. Todas as festas Jesus celebrava, porque Ele é judeu. Ele é judeu. Então Ele observa todas as festas. Nós vemos Jesus cumprindo muitas festas e celebrando. Mas aquela noite lá, fatídica, que Ele foi traído, Ele também celebrou a Páscoa. Veja aí. Lucas capítulo 22, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 22, 15. Olha aí. E Ele disse-lhes, Jesus falando: quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra, porque eu vos digo que não mais comereis dela até que se cumpra no reino de Deus. E Ele, tomando o cálice, tendo dado graça, tomou e disse: tomai e dividiu entre vós, porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também o
cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Aqui ele está falando de Judas. Veja, Jesus celebrou a Páscoa. Ele estava ali. A Páscoa fala dele. A Páscoa aponta para ele. A Páscoa foi um ensaio até o dia que ele cumpriu. Imagina um ensaio de casamento. É isso que são as festas. Ensaio de algo que iria acontecer. Um tempo do Senhor profético que iria acontecer. E aconteceu. Aconteceu. Então Deus cumpre cada promessa que Ele faz para você. Ele cumpriu que viria o Messias. E o Messias cumpriu o que foi dito a respeito dele. E aquilo que ele fala a você, de cada área da tua vida, ele tem poder para te abençoar. Ele tirou o povo de Israel do Egito com riquezas nas suas mãos. Eles de escravo se tornaram príncipes de Deus. É esse tempo que nós temos aqui. O que tem escravizado você? Qual o nome do faraó que tem perturbado a tua vida? Pois o Senhor está dizendo: de escravo ao príncipe, só depende de você. Porque ele já fez. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Só depende de nós. Amém, irmãos? Amém. E nessa festa também, Páscoa, Jesus morre na Páscoa. Quando ele é sepultado, começa a festa do matzah, o pão sem fermento, pão ázimo. Então nós aqui fazemos este jejum. Então vai começar no dia 2 de abril, que é o dia 15 de Nissan, e nós vamos até o dia 9 de abril. Bom? Que a Páscoa, irmãos, ela tem 8 dias de duração. Não é só um dia. São 8 dias que duram a Páscoa. 8. Então nós vamos fazer um jejum de fermento. É importante que todos façam. Porque não é um jejum que vai, vamos dizer assim, o jejum, vou falar que é um jejum fácil de fazer, você não deixa comer, mas é um jejum que é importante você estar alerta. Esse jejum geralmente vem coisas à tona. E às vezes pessoas se levantam, situações se levantam. Então você precisa estar vigilante. Porque tudo que está fermentando ao teu redor, o Senhor vai limpar. Então é algo para purificação, para santificação, para uma limpeza. Para uma limpeza. E Lucas 22, 7, você está aberto aí? Fala sobre isso. Deixa eu ver aqui o versículo 19. 18 e 19. Amém? Deixa eu ver. Ok. Não é aqui nessa referência. Nessa minha Bíblia não fala, mas uma outra Bíblia fala. Lucas, deixa eu ver. 23. Não, esse não fala. É que uma outra tradução fala. E fala sobre o pão sem fermento. Vá comigo em Mateus capítulo 26, versículo 17. Está falando da ceia também, né? É a mesma passagem. Mateus 26, 17. Diz assim a palavra do Senhor. E da mesma forma, o que receber... desculpa. Estou lendo 25. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus dizendo: onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? Aqui desse texto fala.
Então veja a importância de se purificar. Os judeus que fazem toda essa parte de cumprimento, né, das escrituras, eles limpam e tiram todo o fermento da casa. Nós não somos judeus, não precisamos fazer isso, mas é importante fazer o jejum do fermento. Ninguém é obrigado a fazer, mas sempre há algo extraordinário de Deus. Sempre há algo que Deus manifesta. Sempre há algo que Deus libera. Isso é importante também. Aleluia. Então ali eles fazem esse jejum e colocam a sua vida diante do Senhor. O pão sem fermento, que é chamado no hebraico de matzah, ele é um alimento de fé. Você come aquilo porque você crê que a palavra de Deus vai manifestar de maneira poderosa, tirando coisas que não é do agrado dele. Coisas para purificação, literalmente. Abra comigo Gálatas 5, versículo 9, diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então o fermento aqui está relacionado com pecado e maldade. Pecado e maldade, nesse contexto. Pecado e maldade. A maldade está ao nosso redor, às vezes dentro de nós. Pecados que estão ao redor, às vezes dentro de nós. E Deus quer nos purificar. Então um pouquinho de fermento, a massa cresce. Então nesse contexto fala sobre isso. Hein? Nesse contexto está falando dessa maneira. Então veja, o fermento, Jesus fala sobre o fermento dos religiosos, que entra em ensinos, doutrinas, dogmas errados, de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos líderes espirituais. Então Jesus deixa bem claro para a gente tomar cuidado com o tipo de ensino que é falado, que a gente assiste, que a gente vê, que a gente ouve, para não entrar no engano de falsos religiosos, daqueles que não estão ensinando corretamente como Jesus ensinou. Mateus 16, você vai encontrar isso. Marcos 18 fala sobre o cuidado também de guardar dos fermentos dos fariseus e o fermento de Herodes. Eu não vou ler, senão a gente vai ficar são muitos detalhes, né? Então o jejum é uma limpeza física, espiritual, emocional e mental. Então o jejum faz uma purificação. Só que é importante vigiar, estar atento, vigilante mesmo, orando, buscando ao Senhor, para que esse tempo você entre em algo poderoso de Deus e mude radicalmente a tua vida para o melhor. Né? Em nome de Jesus. Então, veja o que Deus tem para nós. João 6. Veja aí. João 6. Eu só vou citar para não atermos muito aqui. Fala, Jesus falando que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então ele diz assim: olha, seus pais comeram lá o maná no deserto. Aquele maná que caiu do céu. Eles comeram, né? Precisaram comer de novo. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele está mostrando a importância de saber quem ele é. Em Jesus não há fermento, não há ensinos errados, não há doutrina errada, não há dogmas errados. Em Jesus vemos a verdade que veio do próprio Pai para todos aqueles que creem nele. Ele mesmo disse: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Então Jesus falou aquilo que veio do Pai. Então ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento que não contamina, mas liberta. Aleluia.
Isso é de maneira figurada. Ele é o alimento que liberta. Ele é o ensino que liberta. A verdade dele muda a nossa história. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim como Moisés libertou o povo do Egito, Jesus veio para nos libertar. Verdadeiramente. Para sermos livres verdadeiramente. Então veja, Jesus está trazendo para nós esse ensino. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o ensino de Jesus traz para nós esse poder de não haver fermento, não haver doutrinas erradas, mas nos conduzir para a vida eterna. Isso tudo fala sobre a Páscoa. Isso tudo mostra a Páscoa. Aí quando o inimigo da nossa alma chegar para nos matar, ele vai ter que passar por cima, porque só tem o sangue nos cobrindo, nos protegendo, nos livrando, nos alcançando com o seu infinito amor. 1 Coríntios, vamos lá. Capítulo 5, versículo 6. Nós lemos o 7, mas vamos ver esses agora. 1 Coríntios 5, 6. A vossa vanglória não é boa, mas sabeis que um pouco de fermento leverda a massa toda. Aí vou ler novamente o 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, ou Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Entende o significado? Por que fazemos o jejum do pão sem fermento? Ou jejum também sem fermento? Dá para fazer pão sem fermento? Ah, nós vamos comer quarta-feira, né? Nós trouxe um erro aqui, que faz aí para a gente uma benção. Você tira tudo que fermenta, tira tudo que vai em fermento, faz um teste. Eu faço isso há muitos anos e vejo a mão de Deus se manifestar. Faça, irmão. Ah, mas eu não posso. Faz. Você não passa fome. Troca por outra coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aguenta aí 8 dias sem comer pão, sem comer um bolinho, né? Tá bom, amados? Né, irmão? Vamos jejuar, irmão? Glória a ti, Jesus. Então, com essa ordem, o Senhor, né? Do Senhor, eles saíram do Egito sem o fermento, sem o ensino do Egito, sem as doutrinas de deuses do Egito, sem a idolatria do Egito. Lá tudo era Deus, muitas coisas eram Deus. Então ali, quando eles saem sem fermento, é esse ato profético que nós fazemos. Eu estou tirando de mim toda a doutrina do Egito, toda a doutrina de escravidão. Eu sou assim, tem que viver assim, vai morrer assim, vai ficar assim, porque meu avô era, meu pai é, eu também tenho que ser, meu filho também. Não tem não. Não tem não. Ah, porque lá eles eram escravos, aí veio, o meu bisavô era escravo, o meu avô escravo, meu pai escravo, eu também sou escravo, e eu tenho que falar para o meu filho que ele tem que aceitar que ele tem que ser escravo. Não tem não. Então nós precisamos tirar de nós toda a doutrina, todo ensinamento de que a gente tem que ser, desculpa a palavra, miserável, em todos os sentidos. Não, você tem que ser doente mesmo, porque é genético, é problema lá, é isso aí. Não, você tem que aceitar, você tem que ser humilde, aceitar a doença, aceitar o problema, aceitar a situação da sua família. Não, você tem que aceitar. Não tem não. Onde está
tirar do vosso meio toda a enfermidade. Aleluia. Meu Deus! E a palavra de Deus diz que Jesus o quê? Que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia. Então veja o paralelo. Então eu não tenho que aceitar as correntes do Egito, as prisões do Egito, a opressão do faraó, que é o inimigo da nossa alma. Eu não tenho que aceitar este mal que bate na minha porta dizendo: eu vim te matar, eu vim te destruir, eu vim acabar com a sua família, eu vim fazer isso, aquilo outro. Não! Porque o sangue de Jesus está nos umbrais da minha casa. O sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a minha família. Então não aceite fermentos que não são de Deus para você. Por isso que eles saíram, comem esse pão sem fermento, porque eles saíram às pressas do Egito. Mas eles estavam prontos para sair. E você? Está pronto ou está sonolento? Está pronto ou está dormindo? Você está pronto ou vai deixar mais um ano do mesmo jeito, mesmo batidão? Você está pronto ou você vai carregar um fermentinho do passado para a sua vida? Para ficar ali borbulhando, crescendo, coisa que não é para crescer. Não, mas eu aprendi assim. Desaprenda. Não, mas me ensinaram assim. Esquece. O povo levou 40 anos para mudar a mentalidade deles de escravos, para eles entenderem que Deus estava chamando eles para serem príncipes, e eles se tornaram príncipes. Mas levou 40 anos. Você vai esperar 40 anos para essa situação mudar? Eu não vou. Já falei para Deus, eu não vou. Eu não quero. Jesus, socorro. Você vai aceitar? Faz assim com as tuas mãozinhas. As duas mãozinhas. É uma questão eu tenho algumas dificuldades, mas recebe aí. É tempo do Senhor encher as tuas mãos da provisão para a caminhada até a terra prometida. Aleluia. Só que é você que tem que pedir. Senhor, aquele povo pediu. As mulheres, Deus mandou as mulheres. Deus mandou as mulheres pedir. O povo lá gritando, descabelando, sofrendo porque havia perdido o primogênito. E daí? Juros, correções monetárias pelos 430 anos que eu passei. Quantos anos você está vivendo a mesma coisa? Então começa a falar: olha que me dá. Não é para Deus não. Você vai falar: olha aqui, você roubou, você vai ter que devolver. Você roubou, você vai ter que devolver. Deus está liberando sobre a tua vida aquilo que te é de direito. Tomaram de você, Deus está dizendo: eu posso trazer em tuas mãos. Você só precisa crer. Você só precisa se posicionar. O que tiraram de você? A saúde? Você perdeu a saúde por questões, situações, dores, problemas emocionais da mente, na alma. A alma está doendo, está difícil. Qual é o nome do teu Egito? Qual é o nome da tua escravidão? Qual é o nome? Fala para Deus.
quero de volta aqui, na tua casa. Eu quero de volta na minha vida isso. Senhor, eu nunca vivi, porque lá no meu passado, lá, os meus antepassados perderam isso, aquilo, outro. Agora eu quero para mim, Senhor. Você pode pedir, porque Deus é um Deus generoso, amoroso. Ele enviou seu Filho para te livrar da morte, para te livrar do mal, para te livrar da morte eterna, que é separado dele. Ele veio, derramou o sangue poderoso dele, precioso dele. Você está pronto? Você está calçado? Você está vestido? Você já arrumou tudo as suas coisas para você sair disso? Então se movimente. Fala, eu estou saindo, Senhor. Estou saindo dessa questão. Estou saindo desse ensinamento que eu não aceito mais. Eu estou saindo desse problema aqui, ó. Eu estou trazendo a minha família junto, porque ele disse, ó, era com a família. Eu estou trazendo a minha família junto, Senhor, para um tempo novo. Agora pega o que é teu, fica de pé e comece a falar, Senhor, eu estou me movimentando. Eu estou saindo disso. Eu estou saindo disso com as minhas mãos cheias, com o meu coração cheio. Ou você acredita, ou você é incrédulo. E aqui só tem gente que acredita, amém? Amém. Oh, glória a Deus. Que susto, hein? Vai, começa a sair disso. Começa a sair dessa questão. Fala, Senhor, eu estou saindo. Estou saindo dessa dor, estou saindo dessa doença, estou saindo desse problema financeiro, estou saindo desse problema com a família, estou saindo disso, estou saindo desse mal. Estou saindo disso que me escraviza, essa parte emocional minha que é frágil, estou saindo disso, porque o Senhor me fez andar em lugares altos, em Cristo Jesus. Eu estou assentado nas regiões celestiais, e nele há toda sorte de bênçãos. Começa a falar com Ele, faz você a sua oração, faz a sua oração. Faça a sua oração. É você e o Senhor. Pai celestial, ó Deus de toda a glória, Tu que se assenta no trono soberano, te agradecemos pelo que o Senhor fez lá no Egito com o Teu povo. Te agradecemos porque Jesus cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo, Senhor. Te agradecemos porque não foi necessário que cada um morresse pelos próprios pecados, mas o Senhor morreu pelos nossos pecados. Eu não precisei, Senhor, passar por essa morte. O Senhor tomou o nosso lugar, Senhor. O Senhor tomou o nosso lugar, e o sangue de Jesus, que é poderoso, que nos purifica de todo pecado, está sobre a nossa vida. Fala para Ele, me cubra com Teu sangue, da cabeça à planta dos pés. Cubra a minha família, tudo que o Senhor me deu nessa terra, para a glória do Teu nome, para que o inimigo, quando olhar para mim, ele enxergue o sangue e passe por cima. Vai embora, bata e retirar, em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação
de Satanás e seus demônios na minha vida e minha família. Em nome de Jesus. Volta e retirar. Amarrado. Do maior ao menor. Para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Eu fecho a porta do inferno. Para minha vida. Para minha família. Abro as portas dos céus. Em nome de Jesus. Para minha vida. Para minha família. E que venha potencializado pelo amado Espírito Santo. Toda a sorte de Deus que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em nome de Jesus. O Senhor ative os anjos que guardam você em sua casa, que Ele coloque a armadura dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar Hosana? Hosana ao Cordeiro. O que quer dizer Hosana mesmo? Senhor, salva-nos. Salva-nos, Senhor. Amém? Salva. Quem pode salvar? Jesus. Tem outro não. Tem outro não. Ele tem para nós a sã doutrina, o são ensinamento. Amém? Vamos louvar o Senhor. E vai preparando seu coração para adorar o Senhor com seus dízimos, com suas ofertas. Em nome de Jesus. Até
famílias, meu Senhor, para que o Senhor guarde elas e abençoe cada uma que está aqui. E que o Senhor guarde essas famílias, abençoe cada membro de quem está aqui assistindo esse culto. Aqueles que precisam, aqueles que não têm uma família, aqueles que precisam da Tua graça. Cure, Senhor, cada família que precisa da Sua bênção, Senhor, e que nesse período de Páscoa possamos nos alegrar e que cada pessoa nesta igreja tenha uma mudança na sua vida. Aqueles que precisam e aqueles que exaltam a Ti, Senhor. Ó Pai. Amém. Edivaldo Braga e Omar Braga. Isso aqui que acabou de acontecer com a Lorena é fruto de algo que vocês semearam muito tempo atrás, muitos anos atrás. A semente que vocês plantaram lá no passado começou a florescer hoje e continuará a florescer. Deus manda dizer a vocês: aquilo que foi retirado com força, de repente está sendo restituído e brevemente voltará. Vocês ainda viverão para ver tudo aquilo que vocês perderam mesmo voltando para as suas mãos. Amém? Jesus é lindo! Amém, irmão? Eu vou me despedir de você que está assistindo. Guarde no teu coração. A Páscoa não pode ser só mais uma festa. Não pode ser só mais vamos lá, só para confraternizar, não. É algo para mudar a tua história. Entre nesse mover de Deus e celebre a Páscoa biblicamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, shalom.